Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes, do LAC Concursos, e esta é mais uma aula do módulo de História de Mato Grosso, onde iremos analisar o processo que levou à divisão do estado de Mato Grosso. Este tema que é bastante recorrente em concursos públicos no nosso estado e que você deve estudar com muita atenção, que você deve anotar as consequências, as características, o desenrolar desse que é um projeto, que é um processo muito importante e que vai definir os rumos da política e da economia mato-grossense. A divisão do estado foi um fato importantíssimo, de grandes consequências para Mato Grosso. Na aula de hoje, então, iremos analisar todas as características do processo que levou à divisão do estado de Mato Grosso, suas origens históricas, suas nuances políticas e principalmente as consequências desse ato que ocorreu durante o governo militar em 1977, no governo do presidente Ernesto Geisel. Pois bem, senhores, começaremos a abordar então o processo de divisão do estado de Mato Grosso e o surgimento do estado de Mato Grosso do Sul. A divisão física e política ocorreu através da proposta da Lei Complementar número 31, sancionada pelo presidente Ernesto Geisel em 11 de outubro de 1977. Essa divisão que fora efetivada em 1979. Essa já é uma característica bem interessante. A proposta da divisão foi efetuada em 11 de outubro de 1977, através da Lei Complementar número 31. Entretanto, cabe ressaltar que essa lei só fora efetivada em 1º de janeiro de 1979. O sul de Mato Grosso, possuía ligações históricas com os seus vizinhos, o Paraguai, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, enquanto que o norte possuía uma ligação restrita com o Rio de Janeiro, que durante muito tempo foi a capital do Brasil. Então veja um detalhe interessante, as origens históricas das diferenças nas identidades culturais e históricas entre a porção norte, Cuiabá, e a porção mais ao sul, Corumbá, e posteriormente Campo Grande também. O sul de Mato Grosso, a porção sul do território mato-grossense, tinha relações históricas maiores com seus vizinhos, no caso a República do Paraguai. Inclusive, depois da Guerra do Paraguai, ocorreu a migração de muitos paraguaios para as terras mato-grossenses. O sul de Mato Grosso possuía ligação também com São Paulo, uma ligação histórica com São Paulo, não é à toa que eles participaram da Revolução Constitucionalista de São Paulo em 1932, possuía ligação também com Minas Gerais e com o Paraná, ao passo que Cuiabá, o norte de Mato Grosso, possuía relações restritas com o Rio de Janeiro. Então isso fez com que formasse uma identidade cultural diferenciada da porção norte e a porção sul do então Estado Uno de Mato Grosso, que acaba gerando a divisão e a criação de dois estados, a parte norte, que mantém a denominação Mato Grosso, e a porção sul, que assume a denominação de Mato Grosso do Sul. Faremos então agora, meus amigos, uma retrospectiva histórica. Afinal de contas, precisamos refletir que a divisão do estado de Mato Grosso foi um longo processo gestado por mais de 100 anos, podemos dizer assim. Começa lá na Guerra do Paraguai, no final da Guerra do Paraguai, ocorrido em 1870, com o processo de reconstrução, de reconfiguração da fronteira sul da então província de Mato Grosso. E a ideia de abandono e de distanciamento do eixo administrativo, ou seja, Cuiabá. A porção sul se sentia um tanto quanto órfã de Cuiabá,
por conta do grande distanciamento e do isolamento do eixo administrativo que era Cuiabá, capital de Mato Grosso. Cuiabá, que apresentava o controle da máquina administrativa, da máquina pública e também do poder político. E nesse contexto, do final do século XIX, ocorre um intenso movimento migratório no sul de Mato Grosso. Tudo isso vai contribuir para mudanças importantes. Após a reabertura da navegação pelo Rio Paraguai, nós temos um incremento econômico, um desenvolvimento comercial da porção sul. Esse desenvolvimento é causado principalmente pelo surgimento de casas comerciais, principalmente localizadas na cidade de Corumbá, que vai passar a ser a principal cidade de Mato Grosso, ou a cidade mais rica e populosa de Mato Grosso no contexto posterior à Guerra da Tríplice Aliança, até porque vai contar com um intenso movimento migratório. Além disso, ocorre o desenvolvimento da pecuária na região pantaneira. E, para completar ainda mais, nós temos o advento da exploração da erva mate, que era monopolizado pela companhia Mate Laranjeira, a mais importante empresa mato-grossense durante o final do século XIX e o início do século XX. E ainda temos o advento da chegada dos trilhos da Ferrovia Noroeste do Brasil, que muito contribuiu para o desenvolvimento da pecuária na região sul de Mato Grosso e também vai contribuir para o crescimento econômico e populacional da cidade de Campo Grande, que irá suplantar a cidade de Corumbá. Tudo isso vai promover uma série de mudanças. Essas mudanças econômicas, é claro, que vão refletir na postura política assumida pela porção sul do então Estado Uno de Mato Grosso. Aí nós vemos a imagem da Ferrovia Noroeste do Brasil, que a chegada dos seus trilhos contribuiu enormemente para a dinamização da economia sulista. O desvio da Ferrovia Noroeste do Brasil para Corumbá, o trajeto inicial deveria chegar a Corumbá, mas o desvio dos trilhos da Ferrovia Noroeste do Brasil para Corumbá serviu ainda mais para desenvolver a porção sul de Mato Grosso. Quando da eclosão da chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo, em 1932, a porção sul de Mato Grosso irá apoiar São Paulo na luta contra o governo federal, na medida em que a porção sul esperava conseguir a divisão do Estado. O apoio do Sul à causa paulista visava a divisão do Estado. Aliás, durante o contexto da Revolução Constitucionalista de São Paulo, em 1932, nós tivemos a criação do Estado de Maracaju, no sul de Mato Grosso. E depois desse movimento, nós tivemos a criação da Liga Sul-Mato-Grossense, ensejando o desejo de alcançar a tão sonhada divisão. No contexto da Era Vargas, durante o empreendimento da Marcha para o Oeste, que foi a política de colonização implementada em Mato Grosso durante o Estado Novo, nós tivemos a criação do Território Federal de Ponta Porã, que teve uma curta duração, entre 1943 e 1946. A Constituição de 1946 extinguiu o território de Ponta Porã. Vejamos agora, meus amigos, quais foram os principais movimentos divisionistas. Afinal de contas, devemos conceber a divisão do Estado de Mato Grosso como um processo até certo ponto, demorado. Final do século XIX, nós temos a fundação do Partido Autonomista, liderado por Barros Cassal e João Caetano Musi. Portanto, as ideias de divisão do Estado de Mato Grosso remontam ao final do século XIX. No início do século XX, em 1901, nós temos um movimento divisionista
liderado pelo coronel Jango Mascarenhas, na porção sul de Mato Grosso. Em 1932, temos o apoio sulista à Revolução Constitucionalista de São Paulo, inclusive surgindo o estado de Maracaju, que era governado por Vespasiano Barbosa Martins. Teve duração efêmera, apenas 3 meses. Em 1934, ocorre o Manifesto Pró-Divisão, que foi enviado ao Congresso Nacional. Vamos observar atentamente o contexto. 1934 é o ano em que foi promulgada a Constituição Liberal e Democrática da Era Vargas, a Constituição de 1934. Os sulistas enviaram até o Congresso Nacional um manifesto em prol da divisão do estado de Mato Grosso. Entretanto, não foi aceito e o estado permaneceu unificado. A seguir, em 1937, nós temos uma nova tentativa frustrada de divisão no momento de discussão dos limites territoriais entre os estados de Goiás e Mato Grosso. Nesse ínterim, o sul de Mato Grosso tenta novamente lançar a ideia de divisão, mais uma vez frustrada. Em 1946, nós temos a tentativa de se introduzir na Constituição Estadual, na Constituição de Mato Grosso, a possibilidade da mudança da capital de Cuiabá para Campo Grande, que não ocorre. Na década de 50, vários manifestos pela divisão do estado de Mato Grosso são entregues à Câmara dos Deputados. Na década de 60, nós temos a eleição de Jânio da Silva Quadros, político nascido no sul de Mato Grosso, à presidência da República. Isso faz reacender as ideias de separação. Então veja bem um detalhe interessante, olha só. Quando Jânio Quadros for eleito a presidente da República, isso em 1960, com uma votação expressiva, cerca de 48% dos votos, os sul-mato-grossenses se encorajaram em solicitar a divisão do estado. Afinal de contas, tinham um presidente da República. Só se esqueceram que Cuiabá também teve um presidente da República eleito, que foi o general Eurico Gaspar Dutra, eleito em 1945 com o apoio de Getúlio Vargas. Em 1963, ocorre um novo manifesto pró-divisão do estado de Mato Grosso. E, finalmente, no ano de 1977, durante a ditadura militar brasileira, no governo do presidente Ernesto Geisel, ocorre a concretização do processo de divisão do Estado, que foi efetivado 2 anos depois, em 1979. Ocorre, então, a consolidação do divisionismo. Quando é que ocorreu a divisão do estado de Mato Grosso? Já vimos que foi no dia 11 de outubro de 1977, através da Lei Complementar número 31, durante o governo do presidente Ernesto Geisel, ou seja, durante a ditadura militar brasileira. Ernesto Geisel, presidente da linha moderada, que promoveu o processo de reabertura política no Brasil. Aquele processo lento, gradual e seguro. É o presidente Geisel que vai assinar a lei que divide o estado de Mato Grosso e cria o estado de Mato Grosso do Sul. Esse processo contou com o apoio de lideranças políticas estabelecidas no sul de Mato Grosso. Isso é muito importante, senhores. Dentro do processo de divisão do estado de Mato Grosso, quem mais defendia essa bandeira eram as lideranças políticas estabelecidas na porção sul do então Estado Uno de Mato Grosso, porque a porção norte era contrária à ideia de divisão. O governador de Mato Grosso, nessa época, era José Garcia Neto. Ele também era contrário à ideia da divisão do Estado de Mato Grosso. Para os senhores terem uma ideia, ao final de seu mandato de governador, Garcia Neto
se licenciou do cargo e foi concorrer às eleições para senador. Acabou sendo derrotado. E uma das razões da derrota de José Garcia Neto para o Senado Federal é o fato de que a população ficou muito frustrada com a separação do Estado, apesar de Garcia Neto ser uma voz contrária à divisão do Estado, que não foi ouvida, evidentemente. Na ótica da geopolítica militar, a divisão garantiria a soberania nacional. Veja bem, qual é o argumento utilizado pelo governo federal para estabelecer a divisão do estado de Mato Grosso? Era a garantia da soberania nacional, era a manutenção da geopolítica estratégica, uma vez que durante a década de 1970, Mato Grosso passava por um intenso movimento de colonização. Nós temos a colonização da porção norte de Mato Grosso, a atração de imigrantes de diversas partes do Brasil para os projetos de colonização de iniciativa privada e também de iniciativa oficial. Projetos estes que deram origem a inúmeras cidades no território mato-grossense, principalmente as cidades localizadas ao longo da BR-163, Cuiabá, Santarém. Então, nesse contexto histórico da década de 70, nós temos a colonização das terras mato-grossenses. Esse processo de colonização foi incentivado pelo governo militar. O governo federal visava a criação de uma nova frente de colonização em terras mato-grossenses, dentro do plano de integração nacional. Então, dentro dessa ótica, os militares acreditavam que a divisão do Estado era benéfica, porque iria garantir um maior desenvolvimento para os dois entes federados, no caso, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É em cima daquela lógica do dividir para multiplicar. Aí está o presidente Ernesto Geisel, está aí a cena do presidente Ernesto Geisel assinando a Lei Complementar número 31, que dividiu o estado de Mato Grosso e criou o estado de Mato Grosso do Sul no dia 11 de outubro de 77. Vejamos então qual era o contexto que tínhamos nessa época. Mato Grosso, no ato da divisão, em outubro de 1977, ficou com 38 municípios, ao passo que o estado de Mato Grosso do Sul, criado pela referida lei, ficou com 55 municípios. Mato Grosso antes da divisão. Como é que estava Mato Grosso antes da divisão? O estado de Mato Grosso, em 1977, que é o ano da divisão, era formado por 93 municípios, totalizando 1.231.549 quilômetros quadrados. Com a divisão, Mato Grosso passou a ter 38 municípios e uma área de 901.420 quilômetros quadrados. Então, como dissemos anteriormente, após a divisão, Mato Grosso fica com 38 municípios, ao passo que o Mato Grosso do Sul fica com 55. Bandeira do estado de Mato Grosso permanece a mesma, criada durante a Primeira República, e temos aí a criação da bandeira para o novo estado, o estado do Mato Grosso do Sul. Aliás, o nome Mato Grosso do Sul também foi alvo de polêmica. Não se sabia qual deveria ser o nome do novo estado a ser criado. Se pensou, por exemplo, em estado de Campo Grande, nome que não seria bem aceito pelos habitantes das cidades do interior do estado. No final das contas, adotou-se a denominação Mato Grosso do Sul. Bom, agora vamos fazer um comentário sobre as características da economia mato-grossense e sul-mato-grossense após a divisão do estado. Mato Grosso, portanto, passou a contar com 38 municípios e Mato Grosso do Sul, 55 municípios. Ambas unidades federativas não possuíam, no final da década de 1970, uma economia
ainda devidamente consolidada, uma economia sólida, firme, que pudesse garantir um desenvolvimento no futuro. Afinal de contas, o estado do Mato Grosso do Sul possuía o destaque para a pecuária pantaneira, além da agricultura, em Dourados, ao passo que Mato Grosso se destacava pela exploração aurífera e diamantífera, pela extração vegetal, madeira, pela atividade pecuária também na região do Pantanal e pela agricultura, que começava a se destacar nos projetos de colonização na região norte. A colonização recente foi intensificada pelas migrações sulistas em direção ao Mato Grosso, e isso fez com que surgissem novas cidades ao longo do eixo dessas grandes rodovias federais implementadas em Mato Grosso. Cidades como Sorriso, Sinop, Alta Floresta, Canarana, entre outras. Foi fundamental nesse processo, meus amigos, a construção de obras infraestruturais, como estradas e produção de energia. Isso fez com que surgissem novas cidades ao longo desses eixos rodoviários importantes aqui em Mato Grosso, como a BR-163. Ao longo dessa rodovia federal surgiram cidades como Sorriso, Sinop e Alta Floresta. Então isso fez com que dinamizasse a economia mato-grossense. Esse processo de colonização iniciado nas décadas de 1970 e 1980 foi fundamental para o incremento econômico mato-grossense, ganhando destaque a agricultura de exportação, surgindo novos núcleos populacionais, novas cidades, fruto dessa colonização, principalmente através das colonizadoras privadas, como por exemplo a Indeco, a colonizadora Feliz ou a colonizadora Sinop, sigla que significa Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, que deu origem à cidade que leva o nome dessa empresa, Sinop. Júlio José de Campos é o primeiro governador eleito após a divisão do estado de Mato Grosso. Relembremos que a divisão fora feita no governo do presidente Ernesto Geisel, quando administrava Mato Grosso José Garcia Neto, que deixa o governo do estado para concorrer ao Senado, assumindo o vice, Cássio Leite de Barros. A seguir nós temos o governo de Frederico Carlos Soares de Campos. Frederico Campos, que também não foi eleito diretamente. O primeiro governador eleito pelo voto direto em Mato Grosso após a divisão foi Júlio José de Campos, eleito em 1982, candidato do PDS, derrotando o candidato do PMDB, o padre Raimundo Pombo. Portanto, senhores, Júlio Campos é o primeiro governador eleito após a divisão do estado de Mato Grosso. E agora abordaremos o contexto atual mato-grossense. Mato Grosso apresenta atualmente 141 municípios e tem grande desenvolvimento do agronegócio, principalmente a partir da década de 1990, nós temos um grande crescimento na produção de grãos em Mato Grosso, com destaque para a soja. E aí temos, claro, o desenvolvimento do agronegócio, que passa a ser a principal fonte de rendas do estado de Mato Grosso. Além disso, a pecuária intensiva e a industrialização de alimentos, ou seja, a agroindústria. Mato Grosso, um novo cenário econômico, com destaque para o agronegócio, para a agroindústria, 141 municípios que compõem o atual estado de Mato Grosso. Com relação às renovações políticas, cabe destacar o seguinte: Mato Grosso, após a divisão, apresentou 3 gerações políticas. A primeira geração é a de Garcia Neto, governador da época da divisão do estado. Garcia Neto, Cássio Leite de Barros, Frederico Campos. A segunda geração de governantes em Mato Grosso inicia-se com Júlio Campos e vai até Dante de Oliveira, os governadores de Mato Grosso,
que sucederam-se ao longo das décadas de 80 e 90, até o começo do século XXI, quando é eleito Blairo Maggi, um representante do agronegócio. Foi eleito ao governo do estado de Mato Grosso em 2002, reeleito em 2006. Portanto, com relação às renovações políticas, Mato Grosso apresenta 3 gerações. A primeira geração, encabeçada por Garcia Neto e Frederico Campos. A segunda geração, Júlio Campos, Carlos Bezerra, Jaime Campos e Dante de Oliveira. E a terceira geração, a partir do governo de Blairo Maggi. Com relação ao Mato Grosso do Sul, nós temos também, temos apenas 2 gerações políticas. A primeira geração, as lideranças divisionistas, e a segunda geração, que é a geração atual, que governa o estado vizinho do Mato Grosso do Sul, que é herdeira da primeira geração. Como resultado final do processo divisionista do estado de Mato Grosso, nós temos aqui, Mato Grosso do Sul se consolidou o seu antigo sonho reivindicado desde as últimas décadas do século XIX. Mato Grosso realizou o seu sonho, concretizou o desejo de emancipação, de autonomia, de criação de uma nova unidade federal. Mato Grosso, por sua vez, consolidou o seu crescimento econômico e populacional. Afinal das contas, podemos dizer claramente que ambos saíram-se vitoriosos desse processo. Tanto Mato Grosso do Sul, que consolidou o antigo sonho divisionista, quanto o Mato Grosso, que passou por um grande processo de crescimento populacional e econômico nas últimas décadas do século XX e nas primeiras décadas do século XXI. Pois bem, senhores, era o que tínhamos para hoje sobre a divisão do estado de Mato Grosso, esse assunto que é fundamental, um assunto recorrente em concursos públicos, está entre as 5 principais questões cobradas de história de Mato Grosso em concurso público, é o processo de divisão do estado de Mato Grosso, que você deve revisar com carinho. Por hoje é só, um grande abraço e te vejo na próxima aula. Até lá!